Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20. O capítulo 20, versículo 17 a seguir, por gentileza. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse em particular o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído, entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Glória a Deus, glória a Deus. Tomai o vosso assento, por favor. Pastor Elias, missionário Lígia, mais uma vez a minha gratidão. Obrigado, pastor, por me confiar essa tribuna e me permitir servir ao povo que Deus lhe tem confiado. A todo o corpo de obreiros, mais uma vez, meu muito obrigado. Pastor Flávio, muito obrigado. Cantora Eichla, louvamos a Deus pela sua vida, pela sua história. A minha esposa admira demais o seu ministério, está nos assistindo via YouTube, te manda um abraço. E a toda a igreja. Queridos, ainda tenho alguns livros depois da pregação. Se os irmãos quiserem adquirir, tá certo. Façam igual ele, adquiram. Obrigado, irmão, quem me trouxe água. Queridos, Jesus encarnou para morrer. Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz que quando ele entrou no mundo, através da encarnação, a sua entrada deu uma mensagem ao Pai. E a mensagem foi: sacrifícios e ofertas não quisestes, por isto corpo me preparastes. Por isto que, por Deus não querer sacrifícios e ofertas mais. Por isto, por não querer, por não se agradar de todo o culto e resultado do culto do sistema judaico, preparaste corpo para mim. Estou aqui, ó Deus, disse Jesus, para fazer a sua vontade. Hebreus 10 diz que toda a lei era apenas sombra do que haveria de vir. Todo o aparato cultico da lei, resumindo, Antigo Testamento, apontava para Cristo. Mas se a lei das ordenanças de culto judaico era sombra, só pode haver sombra se houver uma substância real. Os cristãos, para quem o autor aos Hebreus escreveu,
queriam voltar às tradições judaicas para cultuar. Ele então lhes instrui: o lugar para onde vocês querem voltar é sombra. É um sinal que aponta: vocês já estão na realidade, que é Cristo. E o seu argumento é: os animais oferecidos na lei não poderiam de modo nenhum purificar a consciência de pecado, mas Cristo, pelo seu sacrifício, de uma vez por todas, santifica, aperfeiçoa aqueles que estão sendo santificados. Depois que ele diz que o sacrifício de Jesus é superior a todos os animais sacrificados nos cultos judaicos, ele conclui assim: portanto, porque temos um sacerdote perfeito sobre a casa de Deus, que é a igreja, não deixemos de congregar, mas sirvamos uns aos outros, admoestando-os, servindo-nos e mutuamente cooperando uns com os outros. Hebreus 10. Ou seja, o escritor aos Hebreus passa por toda a base soteriológica de encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, para aplicar a seguinte mensagem: Jesus encarnou para te ensinar a ser servo. Jesus morreu para te salvar da escravidão do pecado e te tornar escravo dele. Porque ser salvo não é ser livre totalmente. Ser salvo é trocar de Senhor. O salvo era alguém que era escravo do pecado, do diabo e do mundo e de si mesmo. Depois que conhece Cristo, é servo de Cristo. Jesus encarnou, morreu para te salvar, te libertar do poder do pecado, do mundo, de si mesmo e do diabo, para você ser servo dele. Ele ressuscitou para te manter servo dele. De que modo? Ele ressuscitou, subiu e cumpriu a promessa que fez em João 14:16. Quando eu for, e ele só poderia ir pós-ressurreição, eu enviarei o outro Consolador. Então, Pedro, em Atos 2, prega que porque Cristo ressuscitou e subiu, o Espírito desceu. E é o Espírito em nós que nos mantém de pé. Agora, o Espírito me mantém de pé para quê? Para eu ser servo. E esse Espírito que me mantém de pé para servir, fará o quê se eu morrer antes do arrebatamento? Ele me ressuscitará no dia do arrebatamento. E se eu estiver vivo no dia do arrebatamento, ele transformará o meu corpo, e eu subirei juntamente com os mortos que ressuscitarem, e me levar para onde? Para o céu, e encontrar com Cristo e os meus irmãos. Para quê? Encontraremos Cristo na eternidade. Apocalipse 22. E os seus servos o servirão. Então ele nasceu para me ensinar a ser servo, sim. Morreu para me tornar servo dele, sim. Ressuscitou para me enviar o Espírito me capacitar a servir, sim. Me transformará no dia do arrebatamento para eu me encontrar com os outros servos, sim. E aí acabou? Não, eu continuarei servindo, porque céu não é lugar de preguiçoso. Céu é lugar de salvos que servem. Então, a soteriologia, a doutrina da salvação, deve ser aplicada em minha vida diária. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, que fomos salvos, ressuscitados para as boas obras. Eu quero que você entenda que toda aplicabilidade da teologia da salvação e da doutrina da soteriologia é para tornar-nos servos. Não sei se você é arminiano, você que está me assistindo aí, calvinista, luterano, wesleyano,
Mas se a sua soteriologia é só para ficar comentando no Instagram dos outros, perturbando, sem servir a sua igreja local, tu não passa de uma bestalhada. A verdade que entra em mim com doutrina deve sair de mim em serviço. Eu preciso ser um teólogo prático. Eu preciso ser alguém que enche a mente para encher as mãos e servir a igreja. Eu preciso ser alguém que abre o escritório para estudar, fecha a porta para orar e se retira dali para servir aos irmãos. Dito isso, Mateus 20 resume isso. Eu resumi a mensagem na introdução, porque eu não vou alongar-me. Versículo 17, Jesus está subindo a Jerusalém, chama os discípulos em particular, e diz o que aconteceria com ele, futuro. Ele diz assim: o filho do homem será traído, Judas, entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei, líderes corrompidos. Eles o condenarão à morte. Não vão compreendê-lo que estão diante do autor da vida. O entregarão aos gentios, porque eles não poderiam crucificar, só os romanos, para que zombem dele. Jesus foi zombado, riram de Jesus, como fazem hoje com a igreja, kkkkkk. O único argumento de quem não tem argumento algum. O açoitarão. Neste momento, sua pele, seu corpo, como diz Hebreus 10, seria rasgado. E o crucificarão. Numa cruz, ele estaria entre a terra e o céu. E ele deveria estar entre a terra e o céu, pois ele é o representante no céu dos que estão na terra. Ele deveria estar entre a terra e o céu, porque só ele é digno de fazer a ligação dos desligados na terra com o céu. Ele deveria estar entre a terra e o céu, porque só ele pela cruz é a ponte que nos traz de volta ao lugar de onde fomos desconectados pelo pecado. E o crucificarão. Só que aqui ele completa a mensagem: no terceiro dia ressuscitará. Os discípulos deveriam guardar essa mensagem. Se eles olhassem para essa mensagem como vocês estão olhando agora, eles não duvidariam. Sabe por que em Lucas 24 os dois discípulos no caminho de Emaús duvidam da ressurreição pregada pelas mulheres, anunciada pelas mulheres? Sabe por que Tomé, em João capítulo 20, duvida e diz: só creio se eu tocar? Porque eles não guardaram essa palavra. Sabe por que Pedro o nega 3 vezes? Fora a soberba, porque não guardou essa palavra. Você já meditou em Marcos 16, Mateus 28, Lucas 24 e João 20? As mulheres estão indo no terceiro dia perfumar o corpo do Cristo ressuscitado. Cadê ele? O corpo não pode ficar fedendo, tem que colocar perfume nele. Por que que Pedro e João só creram depois que viram lenço e lençol? Por que que eles estão indo ao túmulo ficar tristes? Por que que em João 20 estão trancafiados? Por que que em João 21 Jesus aparece na areia da praia e ninguém o reconhece? Se ele disse que ressuscitaria no terceiro dia, por que que no terceiro dia está todo mundo sem esperança? Por que que no terceiro dia está todo mundo: vou desviar, vou para o barco? Se ele disse que ressuscitaria no terceiro dia, por que que os camaradas estão voltando para Emaús?
Se ele disse que ressuscitaria, olha o que o anjo diz. Nesses capítulos que eu falei a vocês, quando elas e eles chegam diante do sepulcro, o anjo pergunta: por que procura o vivo entre os mortos? Agora, olha a exortação do anjo. Parece que o anjo estava dizendo assim, ó, eu prestei atenção na palavra, vocês não. Por quê? Porque o anjo diz assim, pastor Elias: lembrem-se das palavras que ele vos disse. Lembrem-se das palavras que ele vos disse. Eu imagino alguém tentando debater com o anjo. Ah, anjo, tu quer falar de Bíblia para nós que andou com ele 3 anos e meio, anjo? Ele falou que seria traído, crucificado, zombado, é por isso que não está triste. Aí o anjo: complete a pregação, criatura. 3º dia eu ressuscitarei. As garras da morte não me manterão presos. Eles deveriam guardar essa palavra. Não estou entendendo, pastor. Tá sim, a gente é igualzinho. Como que a gente deveria sair desse culto? Que culto? Jesus é o pregador. E ele está pregando sobre o quê? Cruz. Me ajuda. Ele está pregando sobre o quê? Cruz. Se tem cruz, tem sangue. Se tem sangue, tem morte. Se tem a morte é porque tem substituição. Ele está me substituindo, porque ele não pode morrer pelos próprios pecados, porque ele é santo. Se ele está morrendo no lugar de alguém. Que alguém? Eu, culpado, e tu também. Se ele está morrendo em meu lugar, tem salvação. Se ele está morrendo em meu lugar, ele me ama apesar da minha miserabilidade. Olha que mensagem top. E ele diz assim: eu ressuscitarei. Se ele ressuscitou, é porque ele é o Todo-Poderoso. Ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. Se ele ressuscitou, é porque ele é santo. Olha que mensagem linda. Como que nós deveríamos sair daquele culto? Os meninos mais novos cantariam, né? Me ama, ele me ama. Cantariam Delino Massal: que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tudo de mim. Mas, eu sei que tu não sabe, mas me ama mesmo assim. Mas eu sei. Amor incondicional. Amor de Deus. Ele pregou sobre cruz, sangue, morte. Ele vai me substituir. E os irmãos mais assembleanos, antigão? Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for uma pregação dessa, rapaz, ó. O céu não é real, né, meu filho? É, pai. Tudo perde o valor, né, meu bem? É, meu bem. Imagine ele falando para você: vou morrer por você. E vou ressuscitar para te manter santo, puro, limpo. Era para a gente sair do culto, era para os discípulos saírem do culto desse jeito, sim ou não? É óbvio. Por quê? Porque tem que ter reflexão pós-culto. Você tem que sair do culto dizendo: eu sou crente. Você tem que sair do culto dizendo: fui perdoado mesmo. Com a mensagem dessa, você tem que sair do culto dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Jesus acabou de pregar tudo isso que eu falei para vocês. Versículo 20. A mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos e se ajoelhou diante dele a fim de pedir um favor. Jesus olhou para ela e disse:
que você quer? Sabe o dia que tu foi dar um beijo na mamãe? Mamãe, eu te amo. Aí a mãe, Igualzinho no versículo 20, ela cai de joelho. Sabe quando tu pôs assim no Facebook? Olha o tamanho desse tablet. Indo orar. Se eu fosse Jesus, eu comentaria, mentira, vai pedir. Porque ela caiu de joelho, aí todo mundo disse, olha a mulher adoradora, mulher top, caiu de joelho. Mas quando ela está de joelho, Jesus diz, pede, o que você quer? Aí ela diz assim para Jesus, Senhor, declara que no teu reino, meus 2 filhos, James e John, Tiago e João, um se assente à sua esquerda e outro à sua direita. Eu quero um trono para o meu filho James à sua esquerda e outro trono para o meu filho John à sua direita. Legal, tu é o bichão, tu é a bichona mesmo. 3 tronos, Tiago à esquerda, o Senhor no meio e João no lado direito. Mulher, tu está criando uma trindade nova. Não é Pai, Filho e Espírito Santo. É Tiago, Jesus e João. O que ela quer? Trono. O que ela quer? Trono. O que eles querem? Me ajuda, o que eles querem? Trono. Mas Jesus acabou de pregar sobre o quê? Esse glória aí quer dizer que tu entendeu. Ele acabou de pregar cruz, sangue, altruísmo, humildade, calvário, substituição, salvação, redenção, horror do pecado, beleza do amor. E ela, eu quero sucesso. Quem me viu fazendo na mesa do convênio, a pessoa vai se arrepender. Vai estar lá na plateia, eu vou estar na plateia, a roda gigante vai girar, vou ficar por cima e o inimigo por baixo. O pregador acabou de pregar cruz, sangue, perdão. Eu sou vitorioso, eu sou top. Ninguém vem comigo não, porque eu estou por cima. Estou por cima, o inimigo vai cair. Ele acabou de pregar cruz, sangue. É para você sair do culto, eu não mereço. É para você sair do culto, isso é graça. É para você sair do culto, eu preciso me arrepender. Eu preciso me santificar. Mas você sai do culto pedindo o quê? Fazendo o quê? Irmão, assim como é hipócrita o pregador que prega o que não vive, é hipócrita também quem não pratica o que escuta. O que você vai fazer depois das pregações da Adeperus? O que você está projetando fazer depois dessa pregação? Porque antigamente, eu lembro que quando eu ia para o círculo de oração com a minha mãe, aí as irmãs, quando queria dar uma avivadinha no culto de oração, que viestes fazer aqui, tiquitu, eu vim adorar a Deus. E as mãos do pandeiro, tiquitu, que vieste fazer aqui, completa. Só que hoje a pergunta é, o que tu vai fazer depois daqui? Por quê? Enquanto ele está pregando cruz, sangue, está todo mundo, aleluia, forte, glória. Aí depois que ele prega a cruz, eles querem trono. Igualzinho nós. O pastor prega aqui. Eu gosto de fazer compra com a minha esposa. Aí eu já vou pedir perdão para minha esposa hoje, porque eu não gosto. Deus te usou. O que eu ouvi, eu preciso aprender a praticar. 40 anos de casado, eu quero chegar aí, meu irmão. Com a Luaninha, amor, bora fazer compra. Ela vai olhar para mim, o que está acontecendo? Eu falei, tá ali no meu WhatsApp. Ela, amor, acabei de ligar o YouTube, já vi logo o pastor Elias, eu amo ele. Eu sei por que ela falou que ama ele, por causa do mercado. Ou seja, eu entendi a mensagem. Aí o pastor também falou assim, hoje na maioria das vezes é as meninas que estão chegando. Aí eu olhei para a cara do menino. O que o pastor está dizendo é,
faz com a pregação. Se tu não virou feminista, né, feia e fedorenta, não quero ser mãe, quero ser mãe de pet. Aí a palavra do pastor é para você mudar, refletir. É para isso que serve a pregação. O pastor prega sobre amor. Aí acaba o culto, a gente está brigando no estacionamento. E crente xinga, sai da frente, filisteu! Filisteu é tu, fariseu! Serpente! É assim que crente xinga. Mas o pastor acabou de pregar amor. O líder dos jovens vem e prega santidade no namoro. Aí acaba o culto, o irmão vai levar a vaza na casa. E vai passando a marcha com a mão. E quando vai dar um beijinho, ele vira vampiro e vai no pescoção. Aí ela, para! Que isso, varão? Varão vampiro? O pastor acabou de pregar santidade. Precisamos ter reflexão pós-culto. Alguns cultos por aí fazem trenzinho. Outros imitam boates. Mas olhe para a Bíblia, os encontros com Deus. Abraão, em Gênesis 17, encontrou Deus. A Bíblia diz que quando Deus subiu dele, ele foi para a circuncisão, dor. Gênesis 28, 32, Gênesis 32, Jacó teve encontro com Deus. Quando o anjo subiu dele, ele estava mancando, doendo. Papai, o senhor está andando torto. É agora que eu estou andando certo. Eu tive encontro com Deus. Lucas capítulo 5, Pedro se encontrou com Jesus. Resultado, pesca milagrosa. Não, caiu de joelho e disse: eu não mereço ter a tua presença, eu sou muito pecador. Isaías capítulo 6, ele teve no culto, no encontro com Deus. Resultado, ai de mim que vou perecendo. Atos 9, Saulo teve um encontro com Jesus. Resultado, 3 dias sem ver, sem comer, sem beber, orando, jejuando, para ser cheio do Espírito. Ai, irmão, culto marcante é aquele que a palavra sai, como eu saio do culto, e quando eu saio, a palavra vem dentro de mim, como prego bem fixado, como disse o pregador, Eclesiastes 12. E você vai para casa pensando: será que eu sei pregar? Será que eu sei cantar? Será que eu sei adorar? Será que eu ainda sou um marido bom? Será que eu sou uma boa esposa? Bom no sentido de esforçar para ter mais qualidade. A gente tem que sair do culto refletindo: que tipo de crente sou eu? Mas não, porque essa Salomé não pensou. João e Tiago, eu acho que fizeram a cabeça da mamãe, porque a gente sabe que coração de mãe parece que tem um negócio assim, um fio de ouro. Mãe, bora lá, ajuda nós a orar. Aí mamãe, tá bom, meus filhos, eu vou. Mas como é que tu vai pedir trono, mulher? Se Jesus acabou de falar de cruz. Sentimento de mãe. Nenhum sentimento está acima de princípio. É o princípio que está acima do sentimento. Como é que você vai pedir trono se ele falou de cruz? Ah, é amor. Então vai lá para tu ver o amor, vai. Aí lá vem eles, bem bonitinho, ensaiadinho, cai de joelho e pede trono. Aí quando pediu trono, Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. O que ele está dizendo? Vocês estão confundindo eu com outro. E quem era o outro? O Império Romano. Porque Roma dominava Israel nesse tempo. Aí Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estão prestes a beber? Tem 2 tipos de cálice na tradição judaica: recompensa e consequência. Quando Jesus perguntou: vocês podem beber do cálice que estou prestes, presta atenção,
Prestes. Por quê? Porque o cálice que ele está falando é da cruz. Ele acabou de falar de cruz. Aí ele pergunta: vocês podem beber do cálice que estou prestes a beber? Aí eles pensam assim, ó: podemos. Por quê? Porque eles estão pensando no cálice do Salmo 23. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos romanos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É nóis. Mas tem outro cálice na Bíblia, consequência. Salmo 75, 8. E os ímpios, os perversos, beberão o cálice da ira de Deus. Todo mundo era perverso. Aí Jesus disse: eu vou beber o cálice da ira. Eu vou sentir na cruz o inferno que eles sentiriam. Porque o pecado não pode destruir a divindade, mas a divindade encarnada pode destruir o pecado e preservar o pecador. Aleluia! Ele disse: eu vou beber o cálice da ira. Eu vou assumir para mim, para dentro de mim, toda a angústia e culpabilidade humana. Aí ele perguntou para os discípulos: vocês podem beber do cálice que eu bebo? A gente pode. Aí Jesus disse: vamos beber mesmo. E beberam. Tiago morre ao fio da espada, Atos 12. E João, o apóstolo que mais sofreu por causa do evangelho, bebeu. Queriam um trono, sofreram. Porque na maioria das vezes que a gente orar com soberba, Deus vai responder com humilhação, até você aprender a ser humilde. De fato, vocês vão beber do meu cálice, versículo 23. Mas o assentar-se à minha direita ou à esquerda, meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Eles vão sentar-se em trono. Jesus prometeu em Lucas 22 que eles se assentariam em tronos, mas Jesus não determinou posição de nenhum deles. E o que eles estão querendo? O erro aqui não é apenas trono quando ele fala de cruz. O erro aqui é falar de trono quando ele falou de cruz. Mas não é apenas isso. Determina a nossa posição para nós dois ficarmos acima dos outros. E aí, meu irmão, olha o resultado disso. Versículo de número 24. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Aí você diz assim: é isso aí, pastor, tem que ficar indignado mesmo com esse povo que quer trono. Não, eles queriam a mesma coisa. Eles ficaram indignados porque eles queriam um trono também. E qual a diferença? A diferença é que os 2 irmãos expressaram o desejo por dentro. Eles ainda mantinham o segredinho. Os 2 pelo menos falou. Como é bom a gente condenar publicamente nos outros o pecado que a gente comete no secreto. Todo mundo queria trono, todo mundo queria glória, brigando por cargo. Quem aparece mais, quem é mais citado, quem é mais aplaudido, quem é mais visto, quem manda mais, quem mostra que é mais. E aí Jesus viu tudo isso, aí chamou eles de novo e disse assim: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo. Por favor, igreja, diga sobre. Muito obrigado. Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. De novo. Sobre. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês sabem que os romanos dominam sobre as pessoas. O Império Romano tem autoridade, tem influência sobre os súditos. Agora, olha a mudança que Jesus faz. Versículo 26. Entre vocês não é assim. Jesus já começou a corrigir aqui. Lá fora é um sobre o outro. Aqui é todo mundo um entre vós. Todos aqui estão no mesmo nível. Qual o nível? Servos. O pastor presidente é servo dos pastores. Os pastores são servos da igreja juntamente com o pastor presidente. O cantor é servo da igreja. Tem que cooperar, fazer a igreja lembrar de Deus e adorar a Deus na hora do louvor. E o pregador também é servo da igreja. Tem que orar, tem que estudar e pregar com a Bíblia aberta. Tem que alimentar a igreja. E a igreja é serva do pregador. Usa teu servo, Jesus, tem misericórdia. A igreja é servo dos pastores. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Amai vossos pastores, honrai aqueles que trabalham entre vós e presidem sobre vós. Hebreus capítulo 13. Imitai a fé dos vossos pastores, lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra de Deus. Não entristeça vossos pastores, porque se eles servem vocês com tristeza no coração, isso não será útil a vocês. É um servo do outro. Por que o pregador prega em pé? Porque ele é servo.
servo. Tem gente que os desigrejados e os neticrentes principalmente. Olha lá, o cara em pé sozinho e os crentes todos sentados como se fossem marionetes. Não é não, bestalhado. Vá lá no restaurante. Quem senta? Cliente. Quem fica em pé? Garçom. Aqui eu estou servindo a igreja e a igreja está servindo a Jesus. Aqui não tem ninguém sobre ninguém. Somos servos uns dos outros. Auxiliamos uns aos outros. Ensinamos uns aos outros. Foi isso que Jesus ensinou. Olha como é que ele completa. Quem quiser ser o primeiro entre vocês tem que ser servo de todos. Aí ele volta para a cruz. Ele volta para a cruz e diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Sabe o que ele estava dizendo, galeria? Parem de olhar para Roma, olhem para mim. Parem de olhar para o sistema de governo mundano que um manda no outro e humilha o outro. Olhem para mim. Porque vocês estão embaixo e estão querendo subir em tronos para mandar nos outros. Eu sou de cima e desci para servir a todos vocês. E olha o que ele diz: eu ainda faço além. Eu dou a minha vida para resgatar muitos. Por que não todos? Porque nem todos crerão. Por que muitos? Porque muitos crerão. Jesus ainda tem mais almas para salvar aqui nessa noite. Entendeu essa palavra até aqui? Diga amém. Amém. O sacrifício de Cristo é para nos tornar? Oh meu Deus, que povo ligado. Eu só quero ouvir porque ficou bonito. O sacrifício de Cristo é para nos tornar? Sim. Lá na cruz ele olhou para Maria e disse: eis aí teu filho. Você vai continuar mãe, serva. Lá na cruz ele olhou para João e disse: eis aí tua mãe, servo, cuida da mamãe. Lá na cruz ele foi servo, um ladrão do lado um do outro. Os dois criticavam no começo, mas depois um dos ladrões viu que o homem da cruz do meio é santo. Um dos ladrões viu que o homem da cruz do meio é diferente. Aí o primeiro folheto da Bíblia, a plaquinha acima da cabeça de Jesus, ele estendeu e disse: rapaz, é rei, se é rei tem reino. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus serviu ao ladrão e disse: hoje estará comigo no paraíso, comigo. Eu vou te servir. O paraíso que foi fechado pelo ladrão, Adão, porque ele comeu do fruto que não era dele, então ele roubou. O paraíso que foi fechado pelo ladrão, Adão, vai ser inaugurado por outro ladrão que crê no último Adão. Você vai entrar comigo. Nós vamos reinaugurar a entrada. Ele serviu ao homem. Pastor, e a nós? A nós ele também serviu. Está consumado. Só sacerdotes e servos falavam tetelestai. Quando um servo cumpria perfeitamente seu serviço, ele chegava diante de seu senhor e dizia: tetelestai, está feito, está pronto, está acabado, está consumado. E o sacerdote, quando oferecia o sacrifício, o que ele dizia? Tetelestai, está pronto, está feito, está acabado. Quando Jesus bradou tetelestai, está consumado, ele estava servindo a gente. Paguei o preço por vocês, não há nada que separa vocês da minha presença. Agora entra e sirvam-me. E hoje, pastor, o que é que Jesus está fazendo? Servindo. Até hoje ele é servo, assentado à destra do Pai, servo. Por quê? Porque a Bíblia diz, anotei aqui, perdi, achei, Romanos 8,34, quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu e quem ressuscitou e quem está à direita de Deus e intercede. Irmão, morreu servindo, ressuscitou para enviar o Espírito, serviço, e está à direita de Deus fazendo o quê? Intercedendo por quem? Isso é serviço. A maior prova de amor que você pode dar a alguém é lembrar-se dessas pessoas em suas orações. Quando você canta, eu gosto de falar isso, quando você canta, você se torna semelhante a anjos. Igual a Estela, igual o coral, igual a Luana cantando. Quando você prega, você se torna semelhante aos apóstolos. Eu estou falando de evangelho, não é de coach não. Quando você prega, você se torna semelhante aos apóstolos.
Que benção, pastor. Eu canto igual aos anjos, adorando a Ele. Aleluia. E quando eu prego, pastor, você entra na fila dos apóstolos, pregadores do Evangelho. Mas quando você intercede, você se torna semelhante a Jesus. Eu estou pregando aqui, ó, eu estou aparecendo. A irmã Êxila cantou, está aparecendo. Os pastores lideram, estão aparecendo. Agora, quem intercedeu por essa festa? Intercessão é o ministério do anonimato, mas sem ele, filho não fica de pé, pregador não fica de pé, a igreja não fica de pé. Eu vou encerrar te dando 4 lições para você ser servo. Se você não se enquadra nessas 4 verdades, você não é servo e você não entendeu a mensagem da cruz. Primeira característica de que você é servo: disposição para servir. Evangelho segundo escreveu Marcos é o evangelho do servo, por isso que nele não tem a genealogia de Jesus, porque servo, escravo não tinha genealogia. Segundo, Evangelho segundo escreveu Marcos é o evangelho do servo, porque o primeiro capítulo já explica todo o livro. E quais são as palavras repetidas no primeiro capítulo de Marcos? Pegue, entenda, capte. Marcos 1:10, e logo saiu da água. Marcos 1:12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Marcos 1:20, e logo os chamou. Marcos 1:21, logo foi à sinagoga. Marcos 1:29, logo saiu da sinagoga. Qual a palavra que eu mais repeti? Logo. No Brasil, o que a gente entende? Rápida, sem perca de servos não perdem tempo. Servos, quando percebem que estão na caixinha do nada, já procuram alguma coisa para fazer. Irmão, eu não sou mais santo do que ninguém, é sério. Eu tenho falhas que só Jesus e minha esposa para tolerar eu. Mas é sério, eu estava lá assistindo filme, Netflix. Eu falei, peraí, eu tenho um livro do Gênesis para corrigir, tem Êxodo para terminar, tem aluno para dar aula, tem mulher para ajudar, tem os filhos para, às vezes, quando dá uns desviados, tem que voltar para Jesus. Co-pastor e um campo. 20 episódios? Não dou conta não. Escolhe uma coisa menor, porque meu tempo é precioso. Naquele dia o Espírito me disse: servos não perdem tempo. John Wesley, quando começou a pregar, fez uma carta para sua mãe, porque foi ela que o formou. E ele mandou uma carta para ela: me divorciei do entretenimento e não pretendo reatar essa aliança. Servos não perdem tempo. Segundo lugar, se você é servo pela cruz, você tem interesse em ajudar as pessoas. Eu não disse ajuda ou não, eu disse interesse em ajudar as pessoas. Gálatas 6:10, portanto, sempre que pudermos. Por que pudermos? Para você aprender a doar sem doer. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. A todos não tem como, porque não existe. Especialmente aos que fazem parte da família da fé, igreja. Se você é estourado na internet, mas não cuida da igreja, não serve a sua igreja, você não é servo, você é militante. Fala muito do cuidado ao planeta, amor às minorias, amor aos bichinhos. Vai lá na igreja dela, vai lá na igreja dele. O que ela faz aqui? Nada, pastor, só fica encrencando na internet. Não é servo, é militante.
Faça o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Meus irmãos, eu estou aqui, você que me segue, vamos ajudar uns aos outros. Tem viúva na sua igreja, tem órfão na sua igreja, tem necessitados na sua igreja. Você cuida deles, eles são a prioridade do seu serviço. John Wesley, de novo, eu gosto dele, acho que é porque a gente é do meu tamanho. Ele disse assim: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Provérbios 3:28, não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo agora. O que é isso, pastor? Coração de servo. Terceiro, eu disse que são 4, para a gente encerrar. Terceiro, sirva fora de seu propósito original. Você foi formado para quê? Você foi formada para quê? Não precisa responder, é para refletir, é pergunta retórica. Pastor, fui formado nisso e para aquilo. Ok, lá fora tu é doutor, lá fora tu é o que for. No reino, somos servos da nossa família, servos da nossa igreja, servos dos nossos irmãos. Como assim, pastor? Servir fora do meu propósito. Servir apenas quando me é conveniente não me torna servo. Lá fora, patrão, legal, que Deus te prospere. E aqui, servo na igreja. Deus testa meu coração, pedindo ou ordenando-me que sirva fora de meu propósito original. O que é necessário para eu ser servo no reino de Deus? Caráter e amor. Você não precisa ter todas as habilidades para começar a servir no reino. Irmão, qual habilidade é necessária para você ajudar o caído, para você dar uma palavra bíblica para quem precisa se fortalecer em Deus? Você acha que Deus vai esperar você olhar para alguém no chão e dizer assim: eu não tenho o dom da misericórdia, outro tem o dom, e aí esse aí vai te ajudar? Não, você, se é servo, você serve fora de seu propósito original. Seu dom revela seu ministério, mas é seu coração de servo que revela sua maturidade. Se a igreja local está precisando, minha liderança aponta uma necessidade, minha família aponta uma necessidade, e eu posso, mesmo que aquilo não seja o que eu faço de modo perfeito, estou eu disposto a servir. Se servo eu sou. Ainda que você não tenha grandes talentos, você pode fazer o mínimo nas causas de Deus. Que habilidade especial é necessária para se empilhar cadeiras depois de uma reunião? Que habilidade especial é necessária para ajudar alguém a chegar em casa mais rápido, dando-lhe uma carona? Não precisa aperfeiçoamentos, não precisa sermos experts em algumas situações para servirmos do reino de Deus. Não é que eu sou muito chique para isso, eu sou muito importante para isso. Gálatas 6:3, a pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está se enganando. Escute como que você já captou essa mensagem. Qual era o chamado principal de Davi? Ser pastor e rei de Israel. Quando que seu chamado se destacou? Quando o paizinho disse: vem cá, oi papai, vai levar lanche para os irmãos na guerra. Meu chamado é ser rei, vai levar lanche para os irmãos na guerra. Qual era a vocação de José? Governar o Egito. Salmo 105 diz que Deus o formou para isso. Mas quando foi que essa vocação começou a se desenvolver? Quando o pai disse: vem cá, vai ver onde estão seus irmãos, traz a notícia para mim. Imagine José dizendo: eu sou o menino da capa colorida, vai ver onde estão seus irmãos. E pai, eu sonhei com estrela e sol diante de mim, vai ver onde estão seus irmãos. Sirva fora de seu propósito original. Quem foi Paulo, plantador de igrejas? Quem foi Paulo, maior teólogo do Novo Testamento? Quem foi Paulo, poliglota?
Quem foi Paulo nunca precisou de advogado para defendê-lo. Ele mesmo se defendia. E depois ele disse: eu apelo para César. Todo mundo tinha medo de César. Ele disse: eu apelo para César. Quero levar minha causa perante ele. Um grande homem. Em Atos 28, depois de um naufrágio, todo mundo batendo o queixo de frio, esse Paulo foi lá e disse: vou montar uma fogueira aqui para aquecer quem está com frio. Mas Paulo, tu é apóstolo, catador de graveto. Mas Paulo, tu és escritor, catador de graveto. Mas Paulo, você tem muitas igrejas para plantar, catador de graveto. Tem gente com frio. Ah, meu Deus. E aí, o que sai da fogueira? O que sai do fogo? O que sai de entre os gravetos, perdão? Uma serpente vem e gruda na mão de Paulo. O povo olhou e disse: vai inchar, vai morrer. Sabe quando alguém olha e diz assim: está parecendo demais, quer fazer tudo, está brilhando demais, vai morrer. Aí Paulo faz assim, a bicha cai no fogo. Quando a serpente está no fogo, a mão está de boa. No outro dia, os doentes da ilha disseram: ora por nós. Ah, irmão, tu vai dar uma glória maior. A mão que pegou o graveto, a serpente picou. A mão que a serpente picou, jogou a serpente no fogo. A mão que jogou a serpente no fogo não feriu. A mão que não inchou, orou pelos enfermos e todos foram curados. Porque alguém serviu fora de seu propósito. Sua igreja está precisando de alguém para cuidar de crianças de dia. Teve umas irmãs que se olhou assim. Sua igreja está precisando de pregadores. Escola dominical. Se você não serve na sua igreja, você não pode ser uma bênção para o Brasil. Eu morava aqui em NP15, Brasília, Distrito Federal. O pastor Gesiel disse: irmãos, vamos comprar uma Kombi para levar os idosos e buscá-los. A igreja, eita glória, amém. Compramos. Quem vai dirigir a Kombi? Eita glória, aleluia. Quem vai dirigir a Kombi? Aleluia. A irmã Leandro disse: eu. Aí no outro culto, irmão Leandro: pastor, está difícil para mim dirigir, ajudar os irmãos a subirem, ajudar os irmãos a descerem, abrir e fechar a Kombi. Quem pode ajudar o irmão Leandro a abrir e fechar a Kombi? Eita glória, aleluia. Eita glória. Segundo culto: quem pode ajudar a irmã Leandro? Eita Jesus, aleluia. Aí eu falei: eu abro a Kombi e fecho. Só que eu era daqueles pregadores que ia para o culto, o pastor Elias com o esboço preparado. Aí eu dava glória assim. E o pastor dizia: vá orar mais. Eu dizia: ô Jesus, tomara que o pregador passe mal para eu pregar. O pastor sabe que eu... misericórdia. E o pastor nunca me dava oportunidade. Só que aí, irmão, lá ia eu abrir a Kombi. Sobe, irmã Maria. Sobe, irmão Toninho. Aí eles subiam e eu puxava a porta da Kombi. Pá! Ô barulho bom. Falei: já sei. Quando a Kombi estiver lotada, aleluia, eu ficava de joelho naquele banco de mola, usava meu esboço e pregava, e os irmãos lá: eita glória, fala a Deus, e eu pregando na Kombi. E eles saíam da Kombi cheios da palavra. Aí quando eu precisava agendar pregador, agenda o menino. O menino prega bem. Convida o menino. Que menino? O menino que abre e fecha a Kombi. E olha onde é que eu estou pregando aqui na Deperus. Sirva fora de seu propósito. A necessidade da tua igreja é ter o campo missionário. Nenhum
Nenhum serviço é pequeno demais para quem tem coração de servo. Senhor, olha o tanto de adultos que tem aqui. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Senhor, olha o tanto de gente limpa que tem aqui. Leproso, venha cá, eu quero que você fique limpo. Na última noite dele com os discípulos, ele se ajoelhou, pegou bacia, pegou toalha e lavou os pés dos discípulos. Sabe os pés de quem ele lavou? Pedro, que ia negar, Judas, que ia trair, e o resto, pastor, todo mundo ia fugir. E o que ele fez? Lavou os pés de todo mundo. Porque, irmão, último lugar, não espere perfeição para começar a servir. Se Jesus fosse esperar a perfeição para servir, ele nunca desceria e não morreria, porque todo mundo aqui é imperfeito. E ele veio nos servir, apesar da nossa imperfeição. Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo, também será fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito. O Espírito de Deus está lhe dizendo, essas pequenas tarefas, e até problemáticas, vão revelar seu coração de servo. Grandes oportunidades estão escondidas nessas tarefas problemáticas que tem muita gente evitando. Moça de Deus, moço de Deus, a fila é grande dos candidatos que estão inscritos na correria, estão correndo para serem líderes. A fila é grande naqueles que querem ser generais, mas a pista para servos está vazia. E o Espírito está nos despertando para isso hoje. Servos de Deus fazem o melhor que pode com aquilo que tem na mão. Não espere a igreja ficar perfeita para servi-la. Eclesiastes, eu sinto Jesus enquanto eu estou falando isso aqui, é sério. Eclesiastes 11:4, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Não espere terminar um curso de exegese e hermenêutica e homilia para começar a pregar. Comece a pregar, comece a pregar, comece a cantar, comece a servir, comece a evangelizar. Pastor, vai se aperfeiçoando enquanto você serve. Vão te criticar, vão zombar, mas quando zombarem do seu serviço, quando criticarem seu serviço, dê essa resposta: é melhor meu jeito de fazer do que o seu de nunca fazer. É melhor meu jeito de fazer do que o seu, que só é criticar. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Não há perfeições nos ambientes de nossos serviços, mas há gente disponíveis. E o que Deus está procurando em nós aqui hoje não é perfeição, é disposição. Como já foi dito aqui pelo pastor Elias, eu não estou na igreja para ficar falando dos defeitos dela. Eu não estou na minha igreja local para depois do culto ir para o Facebook e postar os defeitos da minha igreja. Eu não tenho que esperar a perfeição eclesiástica para que eu comece a servir. Se você está na igreja e só vê os problemas dela, você é o pior problema nela. Vaza dela que ela fica melhor sem você. Se você está percebendo problemas na sua igreja local, é porque Deus quer te usar para ajudar a resolver o problema lá. Aprenda com Jesus. Ambientes imperfeitos, pessoas imperfeitas, e Ele o serviu. Tome posse desse versículo que eu vou ler e a gente canta: usa-me. Hebreus 6:10. Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho incansável, que você mostra auxílio pelos seus irmãos. O nosso desejo sincero é que vocês continuem com a mesma prontidão até o fim, sabendo que há algo guardado para vocês na eternidade. Você está servindo no anonimato e Ele está vendo. Os membros mais importantes do seu corpo não estão por fora, estão ocultos. Assim é no reino de Deus.
O Mademp Brasil, Congresso de Jovens da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.